Queridos irmãos de Jornada Espiritual, aqui estamos mais uma vez para trazermos as belíssimas lições do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do sempre querido Chico Xavier. A lição é de número 25, Ouvirás de certo. É o título do nosso trabalho de hoje. E ela foi retirada do Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 30. Está assim anotado no Evangelho de Marcos. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. A salvação encontra-se em nós, através da nossa transformação moral e espiritual. Aí está a salvação. Tanto que Jesus afirmou: tua fé te salvou. E aí então desceremos da cruz. Não precisaremos mais carregar nossas cruzes. Ainda necessitamos de carregar nossas cruzes. Mas a partir do momento que vamos evoluindo, não precisaremos mais carregar essas cruzes e aí, consequentemente, estaremos descendo da cruz. Emmanuel assim nos coloca em relação ao que está lá no Evangelho de Marcos. Diz ele: se te encontras realmente empenhado na execução do bem, ouvirás de certo as provocações do mal em todos os instantes de testemunho. Muito feliz esta colocação. Sabemos que temos que obedecer às leis de Deus. Temos que obedecer a nós próprios. Quando reconhecemos nossas faltas, nossas deformidades, nossos gravames espirituais. Obediência vem do latim obi audire, que significa ouvir. Então temos que nos ouvir de certo. As provocações do mal, o mal que está em nós mesmos. E aí então estaremos empenhados na execução do bem. Se em verdade vives à procura do Cristo, por que choras sob o fardo das provações? Aqueles que já se encontram alinhados, ajustados nas hostes de Jesus, não há razão para choros, para lamentações, para as lamúrias, para as queixas, ante os fardos das nossas provações. Elas foram escolhidas para que possamos sempre enfrentá-las com galhardia, com intrepidez. De que serve então a fé para o caminho de tanta dor? A dor ainda se avizinha em nós. Ainda necessitamos dela para o despertar de nossas consciências. Então, de que serve a fé diante desse caminho de tanta dor? Temos que ter a fé raciocinada para compreender o significado de nossas dores, para que os sofrimentos sejam menores. Diante deste processo natural, importante, que temos que enfrentar. Se és médium, com tarefa na caridade, onde estão os espíritos protetores que te não aliviam as amarguras? Os espíritos não estão exatamente aqui para nos aliviar das amarguras, mas sim para que possamos vê-las, entendê-las, compreendê-las e enfrentá-las. E a mediunidade se presta a este extraordinário papel. A destinação da mediunidade não é só auxiliar, não é só praticar a caridade com os outros, com os espíritos desencarnados, mas também com nós mesmos. Afinal, a mediunidade só existe porque a lei de atração, a lei de afinidade espiritual, ela é uma lei de Deus, mostrando as dores e os sofrimentos dos espíritos, que são as nossas próprias dores
e os nossos próprios sofrimentos. Se guardas confiança em Jesus, mostra-te livre dos obstáculos. A fé em Jesus Cristo, a confiança, a certeza naquilo que Ele nos trouxe, o seu Evangelho, a lei de amor, será um grande passaporte para nos livrar dos obstáculos que são inerentes às nossas evoluções espirituais. Se louvas o Espiritismo como doutrina de luz, por que te demoras na sombra das aflições? Se em verdade estamos louvando a doutrina redentora, abraçando essa doutrina, por que estamos aqui, nesta demora, nestas sombras das aflições? Porque ainda as carregamos, meus irmãos. Precisamos naturalmente observá-las, compreender as suas razões para as devidas modificações que nos cabem. Registrarás interrogações como essas a cada passo. É necessário te reveles à altura do conhecimento superior com que a bondade divina te favorece, demonstrando que os princípios sublimes de tua fé não se movimentam na direção do conforto imediatista da carne, mas sim no rumo do burilamento espiritual pelos tempos afora. Abraçando esta bondade divina, vai nos demonstrar que esses princípios divinos, sublimes da fé, não estão voltados para o nosso conforto imediatista da carne, aos prazeres, mas sim ao burilamento espiritual pelos tempos afora, ou seja, pelas encarnações afora que ainda temos que trabalhar proficuamente, com muita profundidade, com muito destemor. Ensinarás com teu exemplo que o Evangelho não é oficina de vantagens na experiência material, mas sim templo de trabalho redentor, para que venhamos a consertar nós mesmos diante da vida eterna. Portanto, a prática do Evangelho, a charrua evangélica, não é para termos vantagens no campo material, mas sim um trabalho árduo, redentor, para a transformação de nós mesmos diante da vida eterna. Farás da mediunidade instrumento para a lavoura do bem, ainda mesmo que te custe imensuráveis sacrifícios, ajudando aos outros, sem cogitar de auxílio a ti mesmo, como quem sabe que a lei do amor é sustentáculo do universo, providenciando socorro natural a quem se consagra ao socorro dos semelhantes. Além da caridade, nos afirma aqui Emmanuel, através do sacrifício, do trabalho mediúnico, de aconchegar, de acolher esses irmãos que vêm aqui repleto de lágrimas, trazendo suas dores, em que o instrutor mediúnico vai acolhê-lo, abraçá-lo, aconchegá-lo. Bendito o trabalho mediúnico, mas também que serve para o auxílio de nós mesmos, para compreendermos aquilo que trazemos, que estão aí nessa ligação com esses espíritos, trazendo consonâncias. E, consequentemente, as mudanças que cabe a todos nós. Converterás o espiritismo na tua senda, em força educativa da alma, sem exigir que o mundo se te afeiçoe às conveniências. Buscarás a luz onde a luz se encontre.
desculparás toda ofensa, elegerás na fraternidade a tua bandeira. Vejam que colocação magnífica, esplendorosa, a doutrina espírita, que nos forçará a educação da alma, não exigindo do mundo que ele se afeiçoe aos nossos interesses. Buscaremos a luz aonde ela se encontre. Desculparemos as ofensas pela prática do perdão. Vamos eleger a fraternidade, a caridade, como nossa bandeira. Conjugarás o verbo servir onde estiveres. Começarás o trabalho de redenção em ti mesmo. Orarás por quem te fira ou calunie. Amarás os próprios adversários. Ajudarás sem exigência. Tudo isso Jesus nos falou. Jesus disse: eu vim servir e não para ser servido. Aí começa o trabalho de redenção de nós mesmos. Vamos orar por aqueles que nos caluniam, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos ferem. Amaremos nossos adversários e ajudaremos sem cobranças, sem exigências. Contudo, para o exercício de semelhante apostolado, não passarás sobre a terra sem o assédio da incompreensão e do escárnio, porque o próprio Cristo foi por eles visado, através daqueles que, em lhe rodeando o madeiro de sacrifício, lhe gritavam zombeteiros e irônicos: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Jesus sofreu todo este assédio, mas como espírito puro, ficou completamente imune a todos esses processos de incompreensão. Gritavam eles: salva-te a ti mesmo. Jesus não precisava se salvar. Jesus já estava salvo. Jesus não precisava descer da cruz. Isso tudo é para nós. Nós é que precisamos nos salvar e descer da cruz, a cruz de nossas dores, que todos nós merecemos por conta de tantas discrepâncias, de tantos desvios do campo moral. Que Jesus sempre nos abençoe essas belíssimas lições que nos foram trazidas por Emmanuel, utilizando-se do Evangelho de Marcos. Graças a Deus, queridos irmãos, e que assim seja.